Olá, graça e paz, pastor Elias Santos, com mais uma ministração da graça eterna, do Evangelho das Boas Novas, boas notícias. Eu tenho boas notícias para você, meu amado irmão, minha amada irmã, amém? Eu quero estar compartilhando hoje Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu quero falar de Pedro. Pedro, o homem que andou sobre as águas. Amém? Então, nós vamos estar falando hoje sobre um homem que andou sobre as águas. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa-me, Senhor, minhas pregas vocais, minha vida, minha mente. Usa-me, pois irei fazer uso da tua palavra. Toma-me, Senhor, como canal, como transmissor para transmitir a tua palavra para a tua igreja. Eu já te agradeço, todos os nossos inscritos, todos aqueles que vão se inscrever, todos aqueles que vão me assistir, manhã, tarde e noite. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amados queridos, a palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrasse no barco. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: se é o Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa, não é? Eu quero estar lendo esse texto em mais uma versão aqui de a NVI, a nova versão internacional, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco. Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, fosse na frente, né? Que Jesus ia orar. Para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus estava pregando e Jesus não poderia deixar a multidão. E Jesus disse: olha, você vai na frente que eu vou, né? Eu vou logo depois.
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância, já estava longe da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tudo coopera para o bem-estar daquele que ama a Deus. Eu tenho escutado muitos sermões, muitas pregações falando sobre Pedro. Ah, porque Pedro duvidou, porque Pedro... Você conhece alguém que andou sobre as águas? Eu não conheço. Eu não conheço. Na Bíblia não fala de nenhum homem a não ser Pedro que andou sobre as águas. Se você coloca até algo pesado, você joga uma pedra, ela afunda. Ela afunda. Mas Pedro andou, irmãos. Olha que façanha maravilhosa. Porque Pedro teve coragem. A fé de Pedro é uma fé inteligente. Pedro disse: se és tu, Senhor. Olha aí, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. Olha aí. Olha aí. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Primeiro, ele ora, né? Aqui no 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: olha, Senhor, se és tu, manda e ter contigo sobre as águas. Jesus disse: venha. Nenhum que estava lá teve essa coragem de dizer: Senhor, deixa eu ir até aí, deixa eu experimentar o que o Senhor está experimentando. Para viver o que ninguém nunca viveu, você tem que fazer o que ninguém nunca fez. Então, não olhe para as lutas, as dificuldades, as tempestades, olhe para Jesus. Vença o medo pela fé. Vença o medo pela fé. Vença a oposição. O teu clamor secreto, a tua unção, a tua intimidade com Deus vai fazer você viver o que ninguém nunca viveu. O que os teus olhos nunca viram, o que nunca chegou ao teu entendimento, ao teu coração, você vai viver se você colocar a tua fé em prática, se você verdadeiramente se posicionar. É importante se posicionar para viver o sobrenatural de Deus, viver um novo tempo, viver uma nova estrutura, um novo tempo. O altar de Deus está sendo construído dentro de você. Creia, confie. Então é muito interessante a gente analisar sobre essa passagem de Pedro, porque ele teve coragem. Muitas vezes você não vive aquilo que Deus tem para a sua vida porque você não tem coragem. No lugar da coragem, você tem medo. Eu não estou dizendo que você desafie, seja uma pessoa totalmente leviana,
Mas o medo que domina, que paralisa, esse medo tem que ser expulso, tem que ser expulso. De repente você tem medo de viver uma vida espiritual mais profunda. De repente você tem medo de ter um relacionamento, teve um relacionamento, foi frustrado, foi frustrada, ficou, já diz um ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Não. Você tem que se autodesafiar. Agora, dessa vez, você faz como Davi. Tu vem contra mim com as tuas armas, com as tuas artimanhas, eu vou contra você no nome de Jesus. Então, você tem que ir diferente. Você não tem que ir com a sua força. Porque com a tua força, com o teu conhecimento, com a sabedoria, você vai afundar. Por que Pedro estava afundando? Porque Pedro olhou para a sua estrutura. Ele olhou para si como um homem sujeito às mesmas paixões. Aí ele começou a afundar. Mas nós não podemos olhar o ponto dele começou a afundar. Nós temos que olhar o fato que ele andou, que ele se autodesafiou. E a Bíblia diz, Jesus não esticou o braço, Jesus simplesmente tocou nele, quer dizer que Jesus estava ali junto dele. Jesus estava com ele ali. Então você tem que entender que nas lutas, nas dificuldades, Jesus está com você. Ele não te abandona, porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Foi ele mesmo que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se Deus falou, não tem para ninguém, irmãos. Então, é algo tão maravilhoso o que Pedro viveu. Olha aí. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Jesus já sabia de tudo, ele é onisciente, onipresente, ele sabia que Pedro ia viver um dos maiores momentos da sua vida. Deus prepara tudo, irmão, para você viver aquilo que ninguém nunca viveu. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. E quando despedia a multidão, Jesus sempre estava em movimento, Jesus estava alimentando uma grande multidão com a sua palavra, né? E ele despediu, ele não pôde ir logo, imediatamente, porque ele ficou se despedindo da multidão. E ele disse que os discípulos fossem na frente. E quando ele sai dali, ele não vai ter com os discípulos. Ele vai orar. Ele vai orar, mesmo ele sendo Deus, ele vai orar. Oração, ação, se preparar. A oração te prepara para o dia mau. A oração te prepara para viver o sobrenatural. Né? Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada a tarde, estava ali só. Chegada já à tarde estava ali só. E o barco estava no meio do mar. Os discípulos já estavam no meio do mar, já estava distante. E o vento começou a açoitar o barco pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento estava ao contrário. O vento estava soprando com muita força. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele. Jesus orou. Quando terminou de orar, Jesus foi ao encontro, dirigiu-se por cima do mar. Jesus começou andando por cima das águas. Olha o quanto é bom, maravilhoso obedecer a Deus. Quando você obedece, quando você ora, você experimenta coisa que ninguém nunca experimentou. Ninguém nunca tinha visto Jesus andando sobre as águas. Os discípulos viram, mas Pedro sempre queria mais. Obedecer Jesus, obedecer o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, tem sua vantagem, que você vê coisas que aqueles que desobedecem não vê. Aqueles que são limitados não vê, não vivem. Para você viver o sobrenatural, você tem que andar com ele, você tem que ter intimidade com ele. Você tem que ter teu clamor secreto com Deus. A unção de Deus vem sobre você no secreto. A oração secreta, essa dependência total de Deus, te torna você, meu amado irmão, minha amada irmã,
te capacita para viver o novo de Deus. Amém? Então, versículo 26, os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram. Ele nunca tinha visto, nunca os discípulos tinham visto Jesus andar, já tinha visto vários milagres, mas nunca eles tinham visto Jesus andar por sobre o mar. Eles se assustaram, eu me assustava, você se assustava como ser humano. Dizendo, é um fantasma, olha, confundiu Jesus com um fantasma. E gritaram, imagina a gritaria, o medo, o pânico. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro. Pedro não perdeu a oportunidade. Pedrão não perdeu a oportunidade. E disse, Senhor, se és tu, manda ir ter por cima das águas. Eu quero ir até aí, mas eu quero ir como o Senhor está fazendo. Eu não quero ir nadando, não quero ir de outro jeito, não quero que o barco chegue até lá. Eu quero ir da forma, quero experimentar o que eu estou vendo, o que o Senhor está fazendo. Pedro era ousado, irmão. Pedro tinha fé. Porque ele disse, eu quero fazer. O próprio Jesus disse, no meu nome farás mais coisas do que eu fiz. Então Pedro disse, eu quero começar fazendo o que o Senhor está fazendo. Olha aí. Respondeu Pedro e disse, se o Senhor és tu, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse, manda uma ordem. Ele creu, dá uma ordem. Se o Senhor der uma ordem, eu chego até aí. Ele não teve medo, ele desafiou-se. Para você viver o milagre de Deus, você tem que se desafiar. Faça o que ninguém nunca fez para você viver o que ninguém nunca viveu. Versículo 29, e disse, vem Pedro. Jesus disse, vem Pedro. Descendo do barco, ele desceu do barco, irmão, imagine. Imagine eu, imagine você, no alto mar, uma voz distante, desce do barco, você ia dizer o quê? Vou nada. Ele desceu, ele obedeceu, desceu do barco sobre as águas para ir ter com Jesus. Já pensou você que é pai, você está ensinando seu filho assim, aí você, vou soltar agora. Não, solta não, solte não. O filho está com medo. Imagine, Pedro não teve medo, desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só, que coisa espetacular. E ele começou andando, mas vendo o vento, sentindo o vento forte, teve medo. Medo é normal, um medo controlado é normal. Agora, um medo que te paralisa, Pedro não teve medo, ele desceu do barco e começou. Mas depois ele olhou para a estrutura dele. Ele olhou que ele era um homem. Então, muitas vezes, Deus permite que a gente faça algo sobrenatural, algo grande, e a gente diz, poxa, isso não é para mim. Quando a gente começa a duvidar, quando a gente começa... Muita gente, Jesus já perdoou, mas a pessoa não se perdoou. A pessoa diz, não, eu não tenho capacidade para viver o que eu estou vivendo, eu não mereço isso. Não merece, mas é a graça de Deus. Então, você não pode olhar para a sua natureza, a natureza humana. O homem começa a regredir, começa a dar ré, quando ele começa a olhar para a sua estrutura. Não podemos olhar para a nossa estrutura. Temos que olhar que aquele que nos capacitou, aquele que nos chamou é fiel para fazer muito mais do que estamos pedindo ou pensando. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Quando ele teve aquele medo que dominou, que paralisou, ele começou a afundar. Mas imediatamente ele clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus já estava junto dele ali. Jesus já estava junto dele. E logo Jesus estendeu a mão, olha, logo estendeu a mão, quer dizer que Jesus já estava junto dele ali, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidar? Se tu ia viver algo que nenhum homem já viveu, mas tu olhasse, você era para olhar para mim, olhe para Jesus.
Não se cobre tanto, olhe para Jesus. Muitas vezes você está fazendo algo que Deus mandou, de repente você começa a olhar para, eu não tenho condições porque eu sou fraco. Nós estamos cansados de saber que o homem é fraco, mas Jesus é forte. Olhe para Jesus e mais nada. E Jesus o repreendeu, disse, homem de pequena fé, você ia viver hoje algo que ninguém jamais viveu. Mas como você olhou para você, nós não temos que olhar para a gente. Nós temos que olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Não podemos duvidar, irmãos. Amados queridos, não podemos duvidar. Pare imediatamente de olhar para as lutas. O choro pode durar uma noite, mas o domingo vai chegar, o dia vai chegar, a ressurreição vai chegar. Deus está construindo dentro de você um altar. Deus está construindo, Deus está mudando, Deus está te dando uma nova estrutura, um novo tempo. Deus tem um novo tempo para a tua casa, para a tua família, para teu ministério. Pare de olhar para as lutas, as dificuldades. Pare de olhar para as tempestades da vida. Olhe para Jesus. Vença o medo pela fé. Vença o medo pela fé. Pare de olhar, pare de se espelhar em A, B. Não, A, B, C, não pare. O que Deus tem para você é algo exclusivo. Seja você mesmo. Se entregue por completo. Busque uma experiência que você nunca viveu. Esse poder de Deus vem do secreto. Tenha uma vida no secreto com Deus. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Para você viver o que ninguém nunca viveu. Deixa eu orar por você nesse momento. Para que todo medo, toda ansiedade, toda situação ao contrário daquilo que Deus tem para a tua vida caia por terra e você viva o grande milagre de Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ajuda-nos, Senhor, para tirarmos a visão das lutas, das dificuldades, da tempestade e olhar só para o Senhor, olhar para Jesus e mais nada, porque fazendo isso nós venceremos toda luta, todo medo, venceremos através da fé, crendo, confiando, sabendo que aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Pai querido, Pai santo, eu oro neste momento por todos que estão passando por um momento de luta, de dificuldade, por todos que estão pensando em parar devido ao vento forte, o vento contrário à tempestade. Mas eu profetizo, declaro uma unção que vem diretamente de ti, uma dependência total, completa e gloriosa de ti. Pai querido, Pai santo, eu oro já te agradecendo, porque eu creio que o Senhor fará esta pessoa que está me assistindo, que vai me assistir manhã, tarde e noite, viver o sobrenatural, viver a plenitude da glória de Deus. Pai querido, eu te louvo e te exalto desde agora e para todo sempre. Amém, queridos amados? Olha, não se esqueça de se tornar um membro desse canal, de compartilhar, dar seu joinha, né? Fazendo assim, você estará ajudando a plataforma do YouTube a indicar nossos vídeos para mais pessoas. Então, dê seu joinha, dê seu like, participe, seus comentários, coloque seu nome para a gente orar. Amém? Afinal de contas, nós somos uma família. Amém? A família cristão bíblico, né? Nós somos cristão bíblico, nós somos a família de Cristo, nós somos irmãos. Amém? Aquele abraço para nossos hermanos. Milagro, bendição de Deus. Amém? Nunca se esqueça, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos retornando com mais
uma ministração, boas novas, boas notícias, graça e paz.